Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. E você está no Santorio Lives e hoje a gente vai reagir a Goni, a história explicada do jogo. Patrocinado pelo nosso queridíssimo Kuro, do canal Cool Level. Cool Level. É isso, rapaziada. Não sei o que é, falaram que é um jogo do demônio aqui. Então é isso, vamos descobrir. Falaram que é bem pesadão. Até meia-noite. Até meia-noite, Tish. Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal em mais um vídeo de água. Esse vídeo vai ser para contar a história do jogo, principalmente explicando o final, porque tem muita gente que não entendeu. Pessoal, esse não é um jogo ruim, eu vou fazer um vídeo ainda explicando para vocês por que esse não é um jogo ruim. Claro que ele não é perfeito, ele pode ser muito melhorado, e para entender a história do jogo necessita de muita pesquisa. Eu confesso que eu não fiz essa pesquisa da maneira que, assim, realmente deveria ter sido feita. Por quê? Eu teria que praticamente ler a Bíblia de novo, fazer interpretações. Meu Deus! E eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo pra isso. Caralho. E uma coisa importante, Poucas. antes que alguém me critique, sempre tem algum mais estudioso da Bíblia, que ele tem as convicções dele. Bíblia, qualquer questão mitológica, de religião, sempre tem dupla, tripla, 5 interpretações diferentes. Então, assim, antes de criticar, pensa que isso é um mundo de fantasia. Vou misturar então elementos dos colecionáveis do jogo, elementos bíblicos, elementos de mitologia e as minhas teorias para tentar mostrar para vocês a minha versão da história. Claro que provavelmente ela está muito próxima da realidade, Carai, porque Pedro. baseei por coisas que o jogo mesmo acabou nos dando essas informações. A primeira coisa importante que a gente tem que saber é quem é o nosso personagem. Nosso personagem se chama Nimrod. Nimrod, tem várias pronúncias, vou chamar de Nimrod, que é a que eu mais gosto. E basicamente ele foi citado na Bíblia em várias outras mitologias, lendas com outros nomes. Ele era o grande caçador, o caçador do sobrenatural. O que ele caçava não sei, mas ele era uma pessoa muito importante, praticamente implacável na sua caça, e ele tinha uma característica muito própria. Ele sempre queria, né, se opor à divindade cristã, né? Vamos chamar de Deus. Ele queria sempre se opor a Deus. Então ele não concordava, ele achava que as pessoas eram escravos, tinham que simplesmente seguir ele quando poderiam ter outros deuses. Ele tinha diversos questionamentos e ele ajudava o povo dele, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa extremamente ambiciosa, não era uma pessoa das melhores, vamos botar assim. Outro elemento importante sobre Nimrod que a gente tem que saber é que ele é neto de Noé, aquele da arca, pessoal. Agonia. E basicamente ele tinha uma grande raiva, né, que ele tinha por Deus, porque caramba, inundou o mundo. Então, um dia, ele querendo se opor a Deus, ele começou a conversar com as pessoas e não, nós somos escravos, vamos nos opor. Existem outras entidades tão poderosas. Deus só é forte porque a gente fica, né, dando esse poder para ele. E aí o que ele pensou? Vou construir uma torre gigante que vai ser tão alta e tão forte que se Deus resolver inundar a terra, nada vai acontecer. Caraca. Né? Então, ele começa a construir uma torre gigante que se chama Torre de Babel. É o que o Mário falou ali. De Babel, tem a questão dos idiomas, cada um falava um idioma, e entra uma esfera da Bíblia que eu não vou entrar aqui no detalhe. Mas uma coisa importante, nessa região aí da Mesopotâmia, Babilônia, existiam diversos, eu não sei se eram reinos ou regiões, não sei qual era a divisão, mas vamos supor que tivessem várias áreas ali próximas que formavam, né, esse grande reino, essa grande área, e cada uma delas tinha culturas diferentes. E como ele era muito incentivado, né, ter alguns pensamentos diferentes do que era, né, a divindade de quem é cristão, começaram a surgir, ou já existiam na verdade, alguns deuses, maiores, menores, sei lá, aí depende do ponto de vista. Surgiram vários deuses, né, e aí ele começou então a ter essa oposição a Deus. Ele começou na verdade, né, a virar uma espécie, não é concorrência porque nunca seria uma concorrência, mas alguém que queria mal, queria destruir a imagem, né, desse ser divino que era considerado puro por várias pessoas. Com isso na região se criou, ou se na verdade se trouxe várias divindades, muitas divindades mulheres, e todas elas tinham algumas coisas em comum, né? Tinha divindades, eu não vou saber a pronúncia correta, mas Ishtar, Inanna, né? Uma divindade assim que dizem ser a mesma deusa. Tem pessoas que acreditam em deuses diferentes e tem pessoas que dizem que é a mesma deusa. Deusa da fertilidade, da vida, da morte, do amor. E aí quando a gente vê isso num aspecto ruim, a gente vê sacanagem. E o jogo ali, Agony, sacanagem pura. Então basicamente aí começa a explicar. Inanna, que é a deusa de vermelho, ela era essa deusa, vendo pelo lado bom, né, deusa da vida, fertilidade, tudo isso, mas vendo por um aspecto não tão muito bom, né, isso que a gente acabou presenciando no jogo, essa coisa aí tenebrosa. O jogo tem um colecionável que é uma história em quadrinho, que aparece Nimrod, e ele começa a ser assediado, né, por um demônio,
E ele começa então a dizer, olha, eu preciso ajudar meu povo sofre, o que eu vou fazer? E até que ele se dá conta, né, ele sofre na verdade um convite aí, que se ele ajudasse a deusa de vermelho, ela ajudaria ele então a libertar o povo, que o povo não sentiria mais dor, não sentiria mais nada. E ele começa a ajudar ela, e aí na verdade tem uma certa hora que dá a entender até que o povo dele começou a se transformar naqueles demônios bizarros. E aqui tem uma sacada muito legal do jogo. Onde o jogo se passa não é um inferno. Crash, como assim não é um inferno? Se aquilo não é um inferno, eu não sei mais o que é. Basicamente existe o seguinte, existe o inferno, né, o abismo, onde tá lá o capitão, Purgatório? chama ele domina e tal, tudo aquilo, beleza. E existe lá essa figura dessa dama de vermelho, que seria um demônio, né, aspecto feminino, extremamente forte, mas menos forte do que o capitão. Porém muito inteligente, ela começa a manipular as pessoas, ela tem algumas habilidades, e ela começa então a ganhar mais poder e mais poder. O que ela quer? Ela quer sair debaixo aí, né, do comando do capitão e quer possuir sua própria dimensão, seu próprio inferno. Com isso, ela começa a usar, na verdade, muito da criatividade, muito de, sei lá, o que podemos chamar disso, de Nimrod, porque ele criou a Torre de Babel, ele pensou diversos aspectos, e todo o local que a gente começa a jogar, ele na verdade é inspirado nos pensamentos de Nimrod, Torre de Babel, tudo ali, o templo de Ishtar, tudo que a gente foi passando ali seriam locais que eventualmente existiriam, né, ou existiram, vai saber, é difícil saber, porque a Bíblia, enfim, saber o que era real, o que não era, meio complicado, mas são citados muitos na Bíblia, em algumas mitologias, muita coisa que se procurar no Google vocês vão encontrar, basicamente isso. Então ela usou esse poder, né, de Nimrod, essa criatividade dele, e ela começou a pegar poder, ela começou a ficar cada vez mais forte, por quê? Nimrod começou a fazer assassinatos em nome dela, sacrifícios humanos, e ela começou a ganhar cada vez mais poder, até que ela conseguiu criar essa dimensão e conseguiu fugir pra lá, onde lá ela seria a rainha, né, e governaria completamente. Por isso que ela fica chamando Nimrod, meu caçador, Nimrod, meu mestre, porque ele foi que criou aquele local. Então, na verdade, ela deve muito a ele, e ele é uma pessoa com muito poder, afinal de contas, ele é o responsável por tudo aquilo. Pra entender o final do jogo, quem é aquela pessoa, né? É o bicho ruim, o capitão? Que isso? Eu não tenho certeza, eu acredito que não. O jogo não chama exatamente aquela criatura que aparece no final do jogo, como se fosse, né, enfim, o capitão lá de baixo, mas ele é um demônio masculino, né? Um demônio muito forte, representando, né, a masculinidade, e ele acabou ficando tão forte, aquele demônio, que ele conseguiu fazer que a mulher ficasse submissa a ele, e ela não quer isso, né? Ela ao mesmo tempo, ela é super inteligente, aí. O jogo fala que ela consegue mudar a aparência física de acordo com a pessoa que está interagindo com ela, para ficar mais agradável, tanto que várias vezes no jogo assim fica meio como se fosse um negativo, né, um preto e branco, porque aquilo não é real, ela tá nos iludindo, aquela não é a forma física dela, não exatamente como tá ali. E ela vai iludindo o nosso personagem, que eu vou explicar exatamente porquê, mas ela tinha interesse em que aquele demônio ficasse forte, e ela tinha interesse em ser submissa a ele por enquanto. Por quê? Ele ficou extremamente forte, e aquele demônio seria capaz de quebrar a barreira. Como que se quebra a barreira? Se deveria quebrar a barreira, né, que era umas paredes, digamos assim, da Torre de Babel. A Torre de Babel conectava, nesse caso, o inferno, o local onde ela se encontrava, com o mundo real, o mundo físico que a gente vive. Se conseguisse quebrar isso, ela conseguiria uma fenda, e aí aconteceria o apocalipse. Tudo aquilo que aconteceu no final do jogo é descrito de alguma maneira na Bíblia, no Apocalipse. Só claro, é uma questão muito literal, distorcer um pouquinho a história, mas é basicamente aquilo. É uma mulher montada numa besta com X chifres e X cabeças, não sei o que. Tudo está escrito lá na Bíblia, existe até no jogo, eles fazem alguma referência. Mas então assim, eles só usaram essa questão, né, do Apocalipse da Bíblia e colocaram uma salada de fruta com várias coisas de mitologia, um monte de coisa. Pra você ter uma ideia, a deusa de vermelho, né, Ishtar Inanna, como eu já disse, ela é Afrodite. É, pessoal, boa Afrodite, é God of War, pra quem jogou sabe quem é, né? Então, ela é Afrodite, seria a mesma deusa, porém de aspectos diferentes. Tá bom, Crash, e o nosso personagem, eu não tô entendendo muita coisa, mas beleza, vamos continuar. E o nosso personagem, o que ele fazia? Por que ele estava ali? Aqui existe uma questão. Eu não sei quando que ele morreu, eu não sei exatamente por que ele entrou naquele looping, mas o nosso personagem, ele fez todo esse caminho que aparece no jogo diversas vezes. Oxi, e essa deusa de vermelho tem uma looping? habilidade que ela diz toda hora que a gente morre. Ah, meu campeão, você fracassou de novo, que tédio, mas eu vou apagar sua memória e você nem vai lembrar que fracassou. Por quê? Então ela apagava a nossa memória, manipulava que a gente ficasse meio atordoado, e a gente jogava de novo, fazia o caminho de novo,
como se fosse a primeira vez. E o nosso personagem, ele é extremamente importante, afinal de contas, ele foi utilizado para construir esse local. Tem uma coisa muito importante, né? Quando a gente tá no abismo, tá no inferno, quanto mais maldade a gente faz, mais forte a gente é. Ele fez muita maldade em nome dela, e durante o jogo ele vai fazendo muita maldade. Isso ele vai ganhando cada vez mais poderes, e começa a subir na hierarquia dos demônios, até que ele começa até mesmo conseguir manipular aqueles demônios gigantes. Então ele é uma pessoa especial, uma pessoa com poderes nesse inferno, sei lá como é que a gente vai chamar, e é por isso que ela começa a incentivar ele e colocar ele no caminho. Olha, vai naquela direção, porque ela sabia, existia uma profecia, tanto que existe um quadro pintado, onde aparece ela em cima de uma besta, na verdade, que é o final do jogo, basicamente. Ela sabia que aquilo eventualmente poderia acontecer, era uma profecia, e ela ficava incentivando o nosso personagem, assim como eu acredito com outros também, que ele fizesse aquilo. Querem uma prova que o nosso personagem já jogou várias vezes esse jogo, vamos botar assim, já passou por essa história várias vezes? As cartas que a gente encontra, todas são assinadas por KN. Quem é KN, afinal de contas? King Nimrod, o rei Nimrod, o nosso próprio personagem escreveu aquilo. Porém, quando ele tá jogando, ele tá usando aquilo pra ele saber o que ele tem que fazer, e ele vai seguindo. Dá pra ver que o cara ficou completamente louco, mas o nosso personagem, ele simplesmente não lembra. Então no final do jogo, aquele demôniozão, ele vai lá, ele nos mata, ele nos come, porém ele absorve um pouco da nossa essência. Ali, a gente já fez muita coisa errada, a gente já tá conectada, né, com Ishtar, com a rainha de vermelho, e ela consegue então, né, nos manipular para que com toda a nossa raiva e mais a raiva daquele demônio, a gente bata na parede e destrua. Com isso se cria uma fenda, né, ela nos ressuscita, ela tem esse poder, afinal ela é a deusa da vida, da morte. A gente volta por alguns segundos até ela vir aí montada no demôniozão e vai começar o apocalipse na Terra. E a gente morre, a gente volta pro inferno, não sei, aquele inferno que aparece no final, aquele caminhozinho, são os créditos, pode ser que seja assim um inferno, acho que é o que faria mais sentido até pro nosso personagem. Mas a história é basicamente isso, pessoal. Então, se pegou algo da Bíblia, Apocalipse, se pegou vários outros elementos e eles fizeram isso num jogo. Caraca. O jogo ele é interessante. Agora sim, Crash, beleza. E tem alguma teoria do que poderia ter uma DLC, alguma coisa? Sem sombra de dúvida, tem uma ponta solta muito legal que eu não sei se se deram conta. As sombras. Lembram que desde o começo do jogo começam a falar que as sombras não pertencem à Rainha de Vermelho, pertencem a alguém. Mas quem? Aquela criatura masculina, demoníaca? Eu acredito que as sombras pertencem ao capetão. Então lá pra observar a Rainha de Vermelho, o que ela tá fazendo, enfim. Na verdade, né, o capetão ele deixa ela aí porque ele deve ter algum objetivo pra ela, né, alguma missão pra ela, que ela vai ser útil pra alguma coisa. Então aquelas sombras seriam, na verdade, né, as seclas, vamos lá, discípulos aí do capetão. E eles aparecem no jogo, eles não têm explicação. Acho que se algum dia tiver uma DLC, poderia ser realmente no inferno e não naquele local alternativo, né, de luxúria, prazer e coisas bizonhas, mas no inferno mesmo. E aí eu acho que no inferno seria algo extremamente violento e não tão relacionado assim como prazeres carnais como foi no jogo. Mas o jogo é legal, galera, a história é interessante, porém é uma história difícil. Difícil porque pode ofender algumas pessoas, difícil porque uma pessoa que estude a Bíblia possa dizer que não é assim, na verdade de outra maneira. E pessoal, é uma fantasia, é um jogo. Mas eu queria trazer esse vídeo para vocês para explicar, né, que foi baseado então em Torre de Babel, Nimrod, o caçador sobrenatural, o criador da Torre de Babel, do conceito da Torre de Babel, e como é que por que ele aconteceu tudo aquilo, né? Então explicar isso no jogo, que muitos falam é horroroso. Não é horroroso, pessoal, vamos lá, podia ser um pouquinho diferente. Tá, Crash, os outros finais, assim, eles interessam? Não interessam. Os outros finais os anjos tentam levar ele pro céu, não dá certo, um monte de coisa, é tudo coisa alternativa. O que vale é esse aqui que eu tô falando pra vocês, e é por isso que eu queria trazer esse vídeo. Pessoal, aqueles que são mais estudiosos, enfim, eu devo ter falado alguma bobagem, mas de novo, né, eu tô trazendo um vídeo rápido. Ele com medo do povo, mano. Espero que vocês tenham gostado, eu tô trazendo elementos que vocês podem ler a Bíblia, vai lá, procura na Bíblia Apocalipse, você vai achar basicamente aquele final do jogo. Só que, de novo, a Bíblia tem 500 mil interpretações. E essa foi uma delas que eles tocaram aqui no jogo. E que deu certo, galera. O jogo é legal. O jogo é muito ousado. Tá, foi muito pra sacanagem? Foi bastante pra sacanagem. Mas a gente tá falando da deusa, né? Do prazer, da morte, da vida, de tudo, né? Da fertilidade. Não podia ser muito diferente. Pra mim o jogo tá de parabéns. Eu gostei. E espero que vocês tenham assistido toda a saga no canal. Quem não assistiu, dá uma olhada. Olha, porque, ele né, tem vídeo de explicando toda a Little saga Nightmares. sem censura. Certo, galera? Caraca, Até no próximo vídeo. Valeu!
Assim, Caraca. falaram que era bem pesadão e tal, só que ele não mostrou, né? Mas então, pelo que o chat tá falando, parece que é um jogo bem pesado. Falaram que é mesmo. nojento, né? Pesado, nojento, muita putaria. Caraca, que isso.